Até agora, o que nós vimos? Até agora, o que nós vimos? Nós vimos, primeiro, que a filosofia surgiu na Grécia Antiga, ali por volta do século VII a.C. Logo depois, nós vimos a necessidade de estudar a cultura grega desse período histórico para compreendermos como a filosofia surgiu. E aí nós vimos que a cultura grega ela é estruturada em dois tópicos, em dois pilares. O pilar da política, que nos explicou como funcionava a democracia grega, e o pilar da educação, chamado de paideia, que nos explicou como funciona a formação do homem grego. E o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos encerrar o tópico da educação, porque ficou faltando um pedacinho. Em cima desse pedacinho, nós vamos explicar hoje para vocês dois conceitos importantíssimos, que se você não entender, meu filho, vai ter muita dificuldade para compreender as outras aulas. Então, a aula de hoje é muito importante. Sem o entendimento desses dois conceitos que eu vou explicar hoje, cara, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema. Pintou dúvida, pode perguntar aqui na salinha de bate-papo, que eu vou ler e, na medida do possível, eu vou inserindo essas perguntas e respondendo-as, né, durante a aula, tá joia? Então, fica combinado dessa forma. Todo mundo está me escutando bem? Tá claro aí, né? Tudo ok? Então, vamos lá. Ok. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Na nossa última aula, nós estávamos investigando a educação grega da época, né? Que nós chamamos de paideia. E eu falei o seguinte, que os gregos, eles defendiam a seguinte tese: uma boa educação dada para as crianças e para os adolescentes é aquela educação que dá forma à alma humana. Então, os gregos compreendiam que nós, seres humanos, nós já nascemos com algumas características inatas, mas que, no entanto, essas características, elas estão desordenadas. São ferramentas que nós não sabemos mexer direito com elas. E, segundo os gregos, uma boa educação é uma educação que ensina o ser humano a agir com essas ferramentas, a agir com essas características que já nascem conosco. Em outras palavras, a educação vai dar forma à alma humana, não é isso? Então, por exemplo, o que nós falamos na aula passada? Nós vimos que algumas características da natureza humana são destacadas segundo os gregos. E quais são elas? São elas o raciocínio lógico, a harmonia física, né, a saúde física, a imaginação e o entendimento. As três primeiras nós já falamos, faltou o último. Nós vimos o seguinte, olha só, que a saúde física ela é formada pela ginástica. Então, os gregos, eles davam aula de ginástica para as crianças e para os adolescentes, para que o físico das crianças e dos adolescentes fosse um físico saudável, belo e harmonioso. Segundo, raciocínio lógico. Os gregos, na paideia, ensinavam matemática e geometria para dar forma ao raciocínio lógico. E terceiro, nós vimos que o ser humano também já nasce com uma imaginação. E os gregos ensinavam uma boa arte para dar forma à imaginação humana. Foi isso que nós vimos na aula passada. Mas faltou a principal característica do ser humano, a principal característica da natureza humana, que é o entendimento. Entendimento. Então, olha só o que os gregos estão nos dizendo. Os gregos estão nos dizendo que todo ser humano já nasce com a capacidade de entender as coisas. O ser humano já nasce com a capacidade de entendimento. E o que essa capacidade de entendimento faz quando ativa, né? Quando nós agimos com entendimento, o que nós acabamos por fazer? Simples. A capacidade que nós temos de entendimento, que é uma capacidade que já nasce conosco, é a capacidade que visa captar a essência das coisas. Captar aquilo que é invisível aos olhos. Captar a estrutura que está por trás das coisas. Não é isso? Por exemplo, olha só. Estou mostrando aqui para vocês um copo. Todo mundo que está vendo a aula entende o que é um copo. Entende o que é um copo. Por quê? Porque vocês têm a capacidade de entender. Vocês possuem entendimento. Mas percebam o seguinte. Entender o que é o copo não é entender apenas seus aspectos da aparência. Esse objeto não é um copo porque é azul. Esse objeto não é um copo porque tem esse formato. Porque existem copos que têm formatos diferentes.
Nós sabemos que isso é um copo porque o nosso entendimento capta a essência desse objeto. Percebe a questão? Esse é o sentido. Então, nosso entendimento é a capacidade de entender a essência das coisas. Percebe que interessante? Então, isso tem que ser muito claro para todos nós. O entendimento é a capacidade de entender a essência das coisas. Percebe? Então, o que os gregos percebiam? Só um momentinho, galera. Não, Vitória, você vai ligar. Você vai ligar. Amigos, me desculpem. O aparelho de som que disparou do nada. Eu pedi para minha esposa desligar, ela já desligou, perdão. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio. O entendimento é a capacidade que nós temos de entender a essência das coisas. E os gregos já sabiam que nós nascemos com isso. Olha que interessante, nenhum animal tem entendimento. Não é isso? Por exemplo, quando nós vemos uma porta, nós entendemos o que é uma porta. O cachorro, quando vê uma porta, ele capta apenas a sua aparência e ele não entende o que é uma porta. Ele não tem consciência disso. Então, todos os seres humanos já nascem com a capacidade de entender a essência das coisas. E os gregos já sabiam disso. Então, o que os gregos fizeram? Lá na paideia, eles também tinham que auxiliava as crianças desde cedo a saberem trabalhar com esse entendimento. Eles buscavam dar forma ao entendimento através de uma sabedoria muito proveniente da época dos gregos. E qual é a sabedoria que os gregos utilizavam na paideia para auxiliar o entendimento das crianças e dos adolescentes? Essa sabedoria era a religião. Religião. Então, olha que interessante. Os gregos tinham uma religião em particular que tinha como finalidade auxiliar o entendimento das pessoas. A religião dos gregos não tinha apenas a característica de auxiliar os indivíduos a se religarem com os seres divinos, com os deuses lá do panteão grego. Mas, principalmente, a religião tinha a finalidade de auxiliar os seres humanos, os indivíduos, a entenderem melhor a realidade. Né? E qual era a religião dos gregos? A religião dos gregos era uma religião de modelo politeísta. Ou seja, a religião dos gregos partia do princípio que existiam vários deuses e esses deuses, de algum modo, criaram a realidade. Então, qual era o princípio que os gregos eram norteados pela paideia? O princípio era o seguinte: ora, se os deuses criaram a realidade, então, se eu compreender bem como funciona a relação entre esses deuses, eu vou compreender bem a realidade que está ao meu redor. Percebem a questão? Então, os gregos já percebiam isso. Então, eles ensinavam religião para as crianças desde cedo, para que as crianças pudessem exercitar o entendimento. Perceberam a questão? Mas olha só que legal. A parte da sabedoria da religião dos gregos acontecia através daquilo que nós chamamos de mitologia. Então, é nesse momento a parte mais importante da aula de hoje. Eu vou até desacelerar para você entender isso bem. Preste atenção. A sabedoria da religião dos gregos, da religião grega tradicional, ela era explicada pelos mitos, pela mitologia. O que é mito? O que é um mito? Prestem atenção. Primeira coisa que a gente tem que entender: mito não é uma mentira. Mito não é uma mentira. As pessoas hoje em dia têm mania de achar que mito significa mentira. Não é isso. Então, o que é um mito? O mito vai estar lá na nossa folhinha, mas prestem bastante atenção que você tem que decorar essa informação. Um mito é uma narrativa fantástica que, através da relação entre os deuses e os homens, visa explicar alguma coisa da realidade. Olha que interessante. Os mitos são narrativas que contam ali histórias
de relação entre os deuses e os homens, e dessas histórias nós podemos interpretar explicações sobre a realidade. Percebe a questão? Então, olha que interessante. Se eu quero compreender bem o que é o céu, vai ter lá um mito grego contando uma história que vai me explicar o que é o céu. Se eu quero entender o que é o mar, vai ter um mito grego contando uma narrativa, contando uma história que vai me explicar o que é o mar. Percebe a questão? Então, os mitos, presta atenção, são narrativas que, através da relação entre os homens e os deuses, nos conta certas histórias que vão explicar aspectos da realidade. Então, se eu entender bem os mitos, se eu me aprofundar bem nos mitos, o meu entendimento passa a ser mais limpo, passa a compreender melhor as coisas. Percebe a questão? Então, os mitos formam um tipo de sabedoria dos gregos que exercita o nosso entendimento. Percebe? Cara, é muito importante você entender isso. Mito não é uma mentira. Quer ver? Vou tentar trazer um exemplo para os dias atuais. Olha só que interessante. A religião que norteia, né? A paróquia que criou esse projeto de vestibular cidadão, né? É uma paróquia que obedece os preceitos de uma religião específica, que é a religião cristã católica. Olha que interessante. A religião cristã católica não é o assunto da aula de hoje, não, tá? Só fazendo parênteses. A religião cristã católica se baseia, muita parte da sua doutrina se baseia na Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de mitos, um conjunto de narrativas, um conjunto de histórias contadas que visam nos explicar aspectos da realidade. Percebe a questão? Então, ó, toda grande religião é estruturada a partir de mitos. E a religião tradicional dos gregos, já no século VII a.C., já trabalhava com esses mitos. Vocês estão entendendo isso daí? Por favor, respondam com um sim aí. Vocês estão entendendo? Obrigado, Juliana. Que bom. Valeu, Cliver. Abraço. Valeu, Júlia. Obrigado. Então, olha só. Valeu, Catarine. A função do mito, então, é explicar aspectos da realidade. Só que o mito não explica aspectos da realidade de uma maneira científica. O mito explica aspectos da realidade de uma maneira simbólica. Simbólica. O que é um símbolo? Isso tudo vai estar na nossa folhinha. O que é um símbolo? O símbolo é alguma coisa que quer explicar outra coisa. Então, por exemplo, tá? Quando você lê lá na Bíblia, vou pegar aqui o aspecto de um mito mais conhecido por vocês. Ó. Quando você pega lá no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, você tem lá o mito da criação do homem. Deus usou barro e soprou pela boca do homem. Ó, Deus modelou barro, transformou o barro em um ser humano e soprou na boca do homem o espírito. Cara, olha que história esquisita. O homem é feito de barro. Todo mundo aqui sabe o que é um barro. E todo mundo aqui sabe, mais ou menos, que o homem não foi feito de barro. Então por que a Bíblia está escrevendo isso daí, horas? Por que a Bíblia está nos ensinando isso? Simples. Porque o barro ali e o sopro, o ar, são símbolos. Símbolos que querem representar outras coisas. Olha que interessante. Olha que coisa interessante. O barro contém em si todos os elementos naturais cruciais, como fogo, a água, a terra e o ar. E quando Deus sopra na nossa boca, ó, sopro, vem de ar. Ar em grego significa pneuma. Pneuma traduzido para o português significa espírito. Olha só que doideira. Então o homem é um ser físico dotado de espírito. Olha que doideira. Eu interpretei um mito da Bíblia. Os mitos gregos são interpretados de uma maneira parecida. Você lê aquela historinha e tenta adivinhar, descobrir, meditar sobre os símbolos ali presentes. Percebe a questão? Então, os gregos já sabiam disso. Então, os gregos
iam dando forma ao entendimento das crianças desde cedo, através daqueles mitos, através daquelas histórias. Então, eles contavam as histórias de Zeus, de Afrodite, de Atena, de Dionísio, de Apolo, dos heróis, e por aí vai. De Ulisses, de Aquiles. Sem problema, Carol. Entenderam? Então, os mitos tinham a finalidade de dar forma ao entendimento das crianças. Só que olha que coisa interessante. Vamos prestando atenção aí. Isso aqui é muito importante. Isso tudo vai estar na nossa folhinha que eu vou postar na semana que vem. Porque falta ainda uma aula para a gente terminar esse tópico. Mas olha só que coisa interessante. Os mitos, eles eram contados para os gregos, para as crianças e para os adolescentes, eles eram contados não de qualquer maneira. Os mitos não eram simples escritos que eram lidos. Os gregos contavam os mitos para as crianças e para os adolescentes através da arte, através da poesia, do teatro e da música. Então, os mitos eram cantados e encenados. Para quê? Para aumentar a percepção e a compreensão dos mitos por parte das crianças e dos adolescentes. E digo mais, olha que interessante. Existiam na época os sábios, que eram aqueles que entendiam melhor os mitos do que os outros. Olha só que interessante. Dentro da cultura grega, existiam 3 tipos de pessoas em relação aos mitos. Os sábios, que dominavam os mitos, que conheciam os mitos, que sabiam desvendar os símbolos dos mitos. Você tinha os adultos normais, que tentavam estudar e entender os mitos, aprendendo também com os sábios, e você tinha as crianças, que estavam também tentando entender os mitos através da educação, através da paideia. Perceberam? Então, os experts nos mitos eram sábios. Esses sábios que dominavam a arte de desvendar os símbolos dos mitos, esses sábios tinham um nome. O sábio que dominava os mitos, o nome dele era poeta Rapsodo. Nome esquisitíssimo, mas que você vai ter que se familiarizar com esse nome. Fique tranquilo que eu vou publicar lá no nosso mural a página explicando isso tudo. Então, quem é o poeta Rapsodo? O poeta Rapsodo é o sábio que domina o entendimento dos mitos e que melhor explica os mitos para as outras pessoas. Percebem? Ó, assim como na Igreja Católica você tem os teólogos, os filósofos cristãos, que dominam o entendimento da Bíblia, naquela época, na Grécia, você também tinha algo parecido, que era o poeta Rapsodo. Percebe isso daí? O poeta Rapsodo era o sábio da época. Cara, qualquer dúvida que você tinha sobre algum aspecto da realidade, você buscava aprendizado com o poeta Rapsodo. Porque ele era o melhor que entendia a sabedoria da época. E a sabedoria da época estava resumida nos mitos. Então, se ele entendia melhor os mitos, ele era o sábio. Ele era o sábio. Percebe isso aí? Agora, por que o nome dele é poeta Rapsodo? Por 2 motivos. Ele primeiro era poeta, porque ele compreendia a poesia, que era o escrito dos mitos. Mas ele também era rapsodo. O que significa rapsodo? Rapsodo vem de rapsódia, que significa poesia cantada, poesia interpretada. Um exemplo de rapsódia que existe hoje em dia é a ópera, que é aquela música clássica tocada em um teatro acontecendo e as pessoas vão cantando a música ali. Não sei se vocês sabem o que é ópera. Lançou há pouco tempo, acho que ano passado, um filme sobre aquela banda de rock chamada Queen. Qual o nome do filme? Bohemian Rhapsody, que é o nome de uma música do Queen. Quem já escutou essa música do Queen, que é uma banda de rock dos anos 80, quem já escutou essa música é muito doida. No meio dela tem uma parte muito esquisita, que parece uma ópera. Aquilo é uma rapsódia.
É uma poesia cantada. É uma poesia interpretada e cantada. Por isso o nome do sábio da Grécia Antiga ser poeta rapsodo. Ele contava poesia, narrava poesia, cantando e interpretando. E, ao mesmo tempo, ele era o sábio que entendia melhor os mitos. Deu para entender essa parada? Então, organizando aqui o nosso entendimento da aula. Nosso entendimento da aula. Presta atenção. O entendimento das crianças e dos adolescentes ganhava a forma adequada através do estudo dos mitos. E quem dominava a sabedoria dos mitos era o poeta rapsodo. Tá joia? Vamos dar mais um passo agora. Presta atenção. Esse poeta rapsodo, esse sábio, ele era tão especializado no entendimento dos mitos que ele conseguia decifrar os símbolos dos mitos e entender melhor a realidade do que qualquer outro. Então, os poetas rapsodos, os sábios, que eram poucos, eles tinham um entendimento mais adequado da realidade. Eles olhavam para a realidade ao redor e falavam, cara, eu entendo isso daqui, porque eu compreendi tão bem os mitos são escritos milenares, muito anteriores a essa época. A gente nem sabe quando os mitos surgiram. A gente nem sabe direito quem são os autores dos mitos. Só que esses poetas se especializaram tanto nos mitos, aprenderam tanto com aquela sabedoria, leram tanto aquilo, que eles olhavam para a realidade e entendiam a realidade. Eram sábios. Eram sábios. E eles ficaram tão bons nisso, mas tão bons nisso, olha que interessante, que eles começaram a perceber uma coisa genial. Genial. Presta atenção nisso daqui, porque é daqui que vai surgir a filosofia de fato. Eles perceberam o seguinte, caramba, a realidade que nos cerca, a natureza que nos cerca, a árvore, o sol, os planetas, os astros, os animais, os homens, tudo que existe na realidade, tudo que existe na natureza, acontece de forma ordenada. Prestem atenção o que eles perceberam. Eles perceberam que toda a realidade vai se transformando, vai fluindo de forma ordenada. Ordenada. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que tudo que acontece na realidade, que tudo que acontece ao nosso redor, acontece obedecendo uma ordem. Obedecendo uma ordem. Por exemplo, quando eu olho para o mar, quando eu estou sentado assim na beira de uma praia e fico observando o mar por muito tempo, eu observo o seguinte, olha, querendo eu ou não, as ondas sempre vêm e vão. O mar sempre está num movimento ali que obedece a uma certa ordem. Né? O mar obedece uma certa... Todo mundo olha para o mar e percebe, caramba, o mar geralmente tem onda, o mar é feito de água, o mar é imenso. Ó, todas essas características podem ser percebidas por qualquer ser humano. Isso significa dizer que o mar obedece uma certa ordem. Não é isso? Ó, quer ver um outro exemplo? Todo dia, quando eu acordo de manhãzinha, eu sei que o sol nasce. Cara, é batata. Todo dia o sol nasce. Olha que interessante. E todo dia à noite, quando obviamente está claro e dá para ver, está lá a lua. Ó, isso é uma ordem. Isso é uma ordem. Cara, todo santo dia essa ordem é obedecida. Quer ver outro exemplo? Ó? Antes de eu olhar a pergunta do Bruno. Ó, quando eu olho um cachorro, estou andando assim na rua, eu vejo um cachorro. O cachorro está ali sentado. Eu espero que o cachorro pode continuar dormindo ali. Eu espero que o cachorro possa acordar. Eu espero que o cachorro possa latir. Eu espero que o cachorro possa avançar em mim. Eu espero que o cachorro possa correr de mim. Mas olha só. Todas essas coisas que eu espero do cachorro pertencem à ordem dele. Ele sempre vai obedecer essas ordens. Agora, olha que interessante. Eu sei muito bem que o cachorro nunca vai miar. Por quê? Porque miar não pertence à ordem interna do cachorro. Então, o cachorro obedece uma ordem interna, assim como todas as coisas da realidade.
Então, antes de eu olhar a pergunta do Bruno, olha que coisa legal. Os gregos perceberam, os poetas rapsodos, eles perceberam que a natureza inteira flui segundo uma ordem. Então, a realidade não é desordenada, ela é ordenada. Ó, quando eu planto uma semente de determinado fruto e dou para ela água, luz solar, nutrientes da terra, o que vai acontecer? Vai nascer ali um pé daquele fruto. Vai obedecer essa ordem. Não desobedece. Então, qual a conclusão que o poeta Rapsodo chegou? Falou, caramba, a realidade toda ao meu redor é ordenada. A realidade toda ao meu redor é ordenada. Isso foi uma sacada genial dos poetas rapsodos. Só que olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. Ordem para o grego, ordem em grego significa cosmos. Então, o que é cosmos? Cosmos é uma realidade ordenada. Então, essa realidade ao nosso redor, por ser toda ordenada, foi chamada pelos gregos de cosmos. Percebem? Ó, cosmos é o contrário de caos. Caos é desordem. Cosmos é ordem. Então, a realidade inteira os gregos chamaram de cosmos. Só que tem um detalhe, prestem muita atenção. Tudo isso que o poeta Rapsodo percebeu, fez ele concluir uma outra coisa. Presta atenção. Aqui está o pulo do gato. Se vocês não entenderem essa parte, por favor, perguntem, porque se vocês não entenderem, vocês não vão entender filosofia. Olha só que interessante. Quando os poetas rapsodos perceberam que a realidade é toda ordenada, eles perceberam o seguinte, caramba, nós temos um entendimento que consegue perceber a ordem interna das coisas. Então, esse entendimento, essa inteligência que eu tenho aqui, que percebe a ordem das coisas, me faz concluir uma outra coisa. Ora, se é a minha inteligência que percebe a ordem, o cosmos, percebe a ordem da realidade, então eu tenho que concluir que seres inteligentes depositaram ordem na realidade. Porque olha só, se a minha inteligência, se o meu entendimento percebe a ordem nas coisas, ó, somente o homem percebe a ordem nas coisas. Os animais não percebem. Se o meu entendimento percebe a ordem nas coisas, então eu tenho que concluir que um ser inteligente ou seres inteligentes depositaram essa ordem nas coisas. Então o que os poetas perceberam? Eles perceberam o seguinte, caramba, foram os deuses, seres inteligentes, que criaram o cosmos, que criaram a realidade e depositaram ordem na realidade. Estão entendendo isso daí? Ó? Então, para o poeta Rapsodo, é necessário explicar a ordem das coisas para as outras pessoas a partir dos deuses dos mitos. E aqui vem a primeira definição que você tem que decorar. Juliana, fica tranquilo que eu vou explicar melhor. E aqui vem o primeiro conceito que você tem que decorar. Os poetas rapsodos, quando eles tentavam explicar a ordem da realidade para as outras pessoas, eles criavam explicações que nós demos o nome de cosmogonias. Cosmogonias. Fiquem tranquilos que eu vou voltar às perguntas. O que é uma cosmogonia? Cosmos significa ordem na realidade. Gonia significa conjunto de deuses. Então, o que é uma cosmogonia? Uma cosmogonia é a explicação da ordem da realidade através da figura dos deuses. Então, quando um poeta ia explicar alguma coisa da ordem da realidade para alguém, ele apelava aos mitos. Ele apelava aos deuses. Percebe a questão? Então, eles construíram explicações que nós chamamos de cosmogonias. Entende isso? Então, vamos dar uma pausa aqui, vamos dar uma olhada nas perguntas, tá? Fique tranquila, Juliana.
O Bruno pergunta, Roberto, a ideia de mito, usando em outros povos e culturas, tinha o mesmo sentido educacional do que existia na Grécia Antiga? Sim, Bruno. É da finalidade do mito explicar algum aspecto da realidade. Os mitos são muito diferentes uns dos outros, é verdade, mas apenas nos aspectos de como a história é contada. Mas no fundo, todos os mitos querem explicar a ordem da natureza, querem explicar o cosmos. Percebeu? Sempre usando o sobrenatural, é isso aí, Bruno. Sempre usando a relação entre os homens e algo divino. É isso aí. Perfeito. A Juliana Gregório falou que essa parte não entendeu. Não tem problema, te explica de novo. Tá? A Catarine pergunta no caso do mito da caverna. Calma, Catarine. O mito da caverna é uma didática criada por um filósofo já. Já é uma outra parada, é uma outra coisa. A gente vai chegar lá ainda, fique tranquilo. Tá? Não hoje, mas nas próximas aulas. Ok, Catarina? Então vamos tentar aqui explicar novamente para todo mundo entender. Obrigado pela colocação, Juliana, e pela honestidade. Olha só, vamos lá. Existe filosofia já nessa época? Não. Existe ciência já nessa época? Não. Ué, então como é que os gregos entendiam a realidade? Aí eu repito, eles entendiam a realidade pelas cosmogonias. Então, repetindo, o que é uma cosmogonia? Uma cosmogonia é uma explicação que o poeta Rapsodo dava, uma lógica, isso aí, uma explicação mais ou menos lógica, que o poeta Rapsodo dava sobre a ordem da natureza a partir das figuras dos deuses. Eu só não vou chamar de lógica, ô Júlia, porque lógica já supõe uma explicação mais racional. A explicação dos poetas ainda não era racional. Mas isso significa dizer o seguinte, mais certo, é isso aí. Mas poderia usar metáfora, professor? Boa, metáfora. Eles explicavam através de metáforas. Então eu vou melhorar minha explicação para todos entenderem. Muito boa a contribuição de vocês, parabéns, tá? Olha só. Os poetas perceberam uma certa lógica na realidade, uma certa ordem na realidade. Como eles eram estudiosos dos mitos, eles concluíram que quem depositou essa lógica, essa ordem na realidade, foram os deuses. Então, quando eles procuravam explicar essa ordem da natureza, da realidade para as outras pessoas, eles explicavam através dos símbolos, das metáforas da vida dos deuses. Percebe? Então, o que é uma cosmogonia? Uma cosmogonia é uma explicação da ordem da natureza através dos mitos, através da narrativa dos deuses. Entenderam essa parada? Homero era um poeta? Era. O Homero é um dos autores dos mitos. Não se sabe quando ele escreveu isso. Isso é muito antes desse período que eu estou falando. Olha que doideira. Os poetas, o Homero com certeza era um poeta rapsodo, mas esses poetas rapsodos que eu estou falando já estão lendo Homero, estão interpretando o que Homero escreveu. Olha que interessante, Carol. Percebeu a questão? Hesíodo é outro que escreveu. Teogonia e cosmogonia, quais são as principais diferenças? Pergunta o Bruno. Excelente. Olha só, Bruno. Teogonia é um tipo de narrativa mítica. É um tipo de narrativa mítica. Cosmogonia não é um tipo de narrativa mítica. Cosmogonia é a tentativa de explicar a ordem da realidade através dos mitos. Por exemplo, Bruno, olha só que interessante. A Odisseia explica o caminho de volta de um herói. Ele foi lá fazer uma guerra e foi voltar para casa. A explicação desse caminho da volta é um mito, é uma teogonia. Agora, se eu usar esse mito para poder explicar o que é a bravura, aí eu já vou estar construindo uma cosmogonia. Entendeu, Bruno? O senhor quis dizer que a bravura seria algo mais
como posso dizer, que envolvam sentimentos, por isso seria ligado aos deuses? Vamos lá, muito boa sua pergunta. Ó, a bravura é uma virtude, é uma qualidade de um ser humano. Só que olha só, cara, olha só. Nessa época não existe filosofia, não existe ciência. Não existe ciência moral para nos explicar o que é a bravura, assim, de maneira racional e técnica. Mas mesmo assim, os gregos tentavam explicar o que é a bravura. Então, o que o poeta Rapsodo fazia para explicar para as crianças e para os adolescentes e até para os adultos o que é bravura? Simples. Ele pegava um mito, uma narrativa mítica de um herói, e falava: tá vendo o que esse herói está fazendo? Ó, isso é bravura. A bravura faz parte da ordem interna da vida humana. Só que como eu ainda não tenho uma linguagem racional para explicar isso, eu apelo aos mitos. Percebeu, meu amigo? Entendeu a resposta? Entendi, professor, entendi. Isso é genial, cara. Porque olha só, o poeta vai explicar para nós o que é bravura utilizando os mitos. Então, quando ele nos explica o que é bravura, utilizando os mitos, ele está criando uma cosmogonia. Cosmogonia nada mais é do que a explicação de alguma coisa da realidade utilizando os mitos. Olha que legal. Isso tudo vai estar na definição da folhinha que eu vou postar para vocês. Isso é uma cosmogonia. Perceba que isso ainda não é filosofia e não é ciência, mas tem a mesma finalidade, explicar a realidade. Aí, Roberto, você tem a estrutura do mito, o que é a parte escrita, e quando você faz a transição para a cosmogonia, justamente quando você usa esse mito escrito com o objetivo de pegar e educar alguém, explicar algo para alguém e trazer para a realidade. Perfeito. Show de bola. Exatamente isso. Show de bola. É por isso, Bruno, é por isso, alunos, amigos, é por isso que é de uma imbecilidade tremenda. Isso aqui vale como um cara. Olha, isso aqui é muito importante que eu vou falar. Muito importante. É por isso que no mundo contemporâneo, no mundo de hoje, é de uma imbecilidade tremenda querer interpretar a realidade apenas como um saber. O cara fala assim: só acredito naquilo que é comprovado cientificamente. Meu filho, desculpa, mas você está tendo uma visão limitada da realidade. A ciência é muito importante, mas ela vai explicar apenas alguns aspectos da realidade. Você quer ter uma visão melhor da realidade? Cara, então usa a ciência, usa a filosofia, usa as artes, usa os mitos, usa a religião. O cara lê a Bíblia e fala assim: ó, tudo que está escrito na Bíblia não tem comprovação científica. Mas é lógico, meu filho, não é livro de ciência. A Bíblia é um conjunto de mitos que vão explicar simbolicamente outros aspectos da realidade. Por isso são importantes tão quanto a ciência. Cara, se não fossem importantes, os gregos não seriam o povo mais evoluído nessa época. Eles só tinham os mitos. E só ter os mitos, cara, e só tentar entender os mitos e explicar a realidade pelos mitos, já é um negócio muito sofisticado. Pouca gente hoje em dia faz isso. Infelizmente. O Luiz Eduardo pergunta: é como se fosse uma exemplificação? Sim. Mas perceba, era uma explicação muito sofisticada, cara. Muito sofisticada. Cara, cada palavrinha que está dentro de um escrito mítico, de um escrito de algum mito, tem ali um símbolo para você descobrir o que significa. É de uma riqueza extraordinária. Cara, lê os mitos gregos, lê mitos da religião cristã, lê mitos de outras religiões, cara. Ali tem uma sabedoria, assim, que não dá para definir, cara. Não dá para limitar. O negócio é de uma sabedoria incrível. Tudo está em símbolos. Você vai ter que ter inteligência para desvendar os símbolos. Ó, quando o cara pega ali a Bíblia e falou assim: aqui não tem nenhuma comprovação científica, então não acredito. Olha, você desculpa, cara. Você desculpa. A sua inteligência não está compreendendo, aí você está usando essa desculpa. Ó, lê
com atenção e meditar sobre os mitos é tão difícil quanto ler e meditar sobre um texto científico ou filosófico. Entendem isso aí? Aí, Roberto, enquanto contribuição, e legal para os alunos também, que eu lembro que quando você consegue subdividir desse jeito que você pegou e colocou e explicou, eu não tinha me atentado para essa parte da narrativa, da teogonia para cosmogonia, porque a gente passa de acordo com o que a gente aprende lá nos cursos e etc. Essa estrutura que você está passando para eles é justamente a estrutura dos comandos de questões que caem para eles nos vestibulares e no Enem. Exatamente. Cosmogonia, teogonia, essa ideia que você pegou e começou a introduzir para eles, etc. Então é importante que quem não estiver anotando, anota isso, porque além de organizar a gente por dentro, a nossa mente, né, a forma até da gente pegar e construir nossos conceitos também, eu acho que na hora que eles forem materializar, eles vão sentir que o negócio é muito mais fácil do que eles imaginam, né, cara? Exatamente. Porque olha só, Bruno, eu vou colocar isso tudo estruturadinho no mural, mas é bom mesmo o aluno ir anotando. Mas olha só que legal, Bruno. Os alunos que estão prestando atenção nessa aula, eles vão pegar a prova do Enem, aí vai ter lá uma questão com um texto, velho. Um texto. O aluno que está prestando atenção nessa aula vai bater o olho no texto, aí vai aparecer lá, ó, cosmogonia, teogonia, mito, religião, politeísmo. Cara, a maior parte dos alunos que estão espalhados pelo Brasil nunca ouviram falar nisso. E são eles que vão concorrer com vocês. Vocês vão bater o olho e vão saber do que se trata. Esse é o lance. A gente nem entrou em filosofia ainda. Percebe? Mas vocês vão ver que quando eu postar lá no mural um monte de exercícios sobre esse assunto, junto com a folhinha, bem detalhada com esses conceitos, vocês não vão achar difícil, vocês vão falar, caramba, eu entendo isso aqui e consigo resolver esse negócio. Entendeu? Cara, eu consegui entender, pô. Todo mundo vai conseguir, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso não tem preço, assim. Percebe? Então eu pergunto a vocês, meus amigos, e organizará todas as disciplinas. Isso que é legal, você vai olhar para as outras disciplinas com outro olhar. A Catarine pergunta, dá para fazer, tipo, um Lectio Divina com os mitos gregos? Dá. Só que olha só, Catarine, dá sim, mas olha só. Calma. A gente vai ter uma aula aqui só sobre filosofia da religião. Não é agora, assim, mas para frente. Para frente. Tá joia? Por isso que é legal, por exemplo, a religião cristã católica. A religião cristã católica, ela não cuspiu fora tradições de outras culturas. Ela assimilou o que entra dentro da ordenação da vida de Cristo, e somente aquilo que não tem nada a ver com a ordenação de Cristo que ela jogou fora. A religião cristã católica pegou muitos elementos da cultura pagã dos gregos. O que é uma cultura pagã? Uma cultura que não é judaico-cristã. Mas calma, a gente vai chegar nesses assuntos, a gente não precisa ter pressa. Tá joia, Catarina? Catarine, lógico, li errado aqui. Então, é necessário que vocês entendam o que é uma cosmogonia. Então, vou repetir, tá? Cosmogonia. Explicação sobre a ordem da realidade, né, da natureza, porque natureza e realidade é a mesma coisa para os gregos. Explicação da ordem da realidade através dos mitos. Através dos mitos. Então, essa era a sabedoria que os gregos tinham. Era a maior sabedoria que tinham. Maior do que matemática, maior do que ginástica, maior do que arte, era a cosmogonia. Era a grande sabedoria dos mitos. Se você entendesse bem as cosmogonias produzidas pelos poetas, você já estava no caminho intelectual. Você já estaria tendo uma vida intelectual. Entendeu a questão? Deu para entender o que é cosmogonia, galera? Então, só para finalizar, olha que interessante que vai acontecer. Presta atenção. Esses poetas iam construindo suas cosmogonias, ou seja, as suas teorias que, através dos mitos, explicavam a ordem da natureza. Então, se eu quisesse compreender qualquer coisa sobre a natureza,
A melhor fonte que eu tinha eram as cosmogonias produzidas pelos poetas. Só que olha que coisa interessante, olha o que começou a acontecer. Começaram a surgir alunos e discípulos geniais desses poetas. E alguns desses alunos e discípulos começaram a ficar tão bom no negócio, mas tão bom no negócio, que eles começaram a tentar prestar atenção na realidade, a tentar prestar atenção na natureza, sem muito do auxílio dos mitos. Começaram a prestar atenção na natureza e na realidade, usando apenas a inteligência deles. Alguns dos discípulos dos poetas começaram a fazer o seguinte: quer saber, cara? Eu vou olhar para a natureza e antes de eu procurar uma resposta nos mitos, eu vou tentar entender a natureza apenas meditando sobre a natureza com a minha inteligência. E os caras começaram a fazer isso com muita frequência. E começaram a ficar experts nisso. Cara, eles começaram a ter muita habilidade em fazer isso. Aí sabe o que eles começaram a fazer, esses camaradas? Eles começaram a construir novas explicações sobre a ordem da natureza sem utilizar os mitos. Ou seja, começaram a construir explicações alternativas sobre o cosmos, sobre a natureza ordenada, mas sem usar os deuses, sem usar os mitos. Eles começaram a dar explicações sobre a ordem da natureza usando apenas a razão, usando apenas a inteligência, usando apenas o entendimento deles. Essas novas explicações, essas explicações alternativas às cosmogonias, porque até então só existiam as cosmogonias que nos explicavam a ordem da realidade. Agora surge um novo tipo de explicação que visa explicar a ordem da realidade. Esse novo tipo de explicação também tem um nome. É chamada de cosmologia. Cosmologia. Ó, cosmos significa ordem da natureza. Logia significa razão, inteligência. Então, o que é uma cosmologia? Cosmologia é uma explicação da ordem da realidade através da razão. Através da razão. Então, agora você tem dois tipos de explicações na Grécia Antiga. A cosmogonia, que explica a ordem da realidade através dos deuses, através dos mitos, e a cosmologia, que explica a ordem da realidade através da razão. Essas primeiras cosmologias, ou seja, essas primeiras explicações da ordem da natureza através da razão, já é a filosofia. Surgiu a filosofia. Então, como é que a filosofia surge? A filosofia surge como uma tentativa de explicar a ordem da natureza usando apenas a razão, usando apenas a inteligência. Agora, os gregos, ao invés de terem apenas uma explicação que é a cosmogonia, agora eles têm duas explicações: a cosmogonia e a cosmologia. Em outras palavras, a explicação religiosa dos poetas e a explicação cosmológica dos filósofos. Agora você tem religião e filosofia. Agora você tem cosmogonia e cosmologia. Duas explicações diferentes sobre a mesma realidade. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam hoje em dia, infelizmente nós estamos num momento de decadência cultural, religião e filosofia não são opostos. Religião, filosofia e ciência não são opostos. São explicações diferentes e complementares. A ciência ainda não existe, mas já existe agora na Grécia religião e filosofia, cosmogonia e cosmologia. Entenderam isso daí, galera? Que bom, Carol, obrigado. Que bom que entendeu. Valeu, Letícia. Isso aí, que ótimo. Que bom. Então,
A finalidade da aula foi alcançada. Explicar a diferença entre cosmogonia e cosmologia. Terminamos a explicação de hoje. Diante disso, deixo aberto para perguntas, se tiverem, é óbvio. Alguma pergunta? Eu estou muito animado com vocês, tá? Parabéns pelas perguntas que vocês fizeram, muito boas mesmo. É assim que a aula tem que caminhar, a filosofia funciona assim. Roberto, tem algum tipo assim de exemplo de mito que eles colocam lá em enunciados que como se cai assim com alguma frequência, etc. Ou não, eles pegam coisas aleatórias e colocam ali para... Não, olha só, vamos lá. Uma questão de Enem sobre esse tema dificilmente vai cobrar de vocês alguma questão profunda sobre um mito específico. Isso não vai rolar no Enem. O que vai rolar no Enem é o seguinte, é o enunciado da questão citando esses conceitos que eu acabei de passar para vocês. Então pode ser que numa questão do Enem, conte lá um pedaço de um mito qualquer. Sei lá, conte um pouquinho das características de Zeus. Mas o objetivo da questão não é você saber sobre aquele mito específico que cita Zeus. Ele vai citar lá as características de Zeus para, no final, fazer a seguinte pergunta. Assinale a alternativa que melhor indica as características de uma explicação mítica. Aí você que já sabe o que é uma cosmogonia, você vai acertar a questão. Ou então pode cair assim, olha, eles darem um texto mítico, depois um texto filosófico, e perguntar a semelhança ou a diferença entre os dois. Então eles dão uma cosmogonia e uma cosmologia. Aí pede para citar, para vocês assinalarem a alternativa que mostre uma diferença ou uma semelhança entre os dois. Por exemplo, vamos supor que caia lá um texto dizendo que os deuses criaram o mundo, sei lá. Aí tem um texto lá explicando. Aí depois você tem outro texto aqui embaixo mostrando que a natureza é ordenada, sei lá, pelos átomos, que é um texto de Demócrito, que é um filósofo da antiguidade grega. Então você tem um texto de Homero, ou de qualquer outro autor mítico, e um texto de um filósofo embaixo também da Grécia Antiga. Aí vamos supor que a pergunta seja assim, qual é a semelhança entre os dois textos? Simples. Você vai procurar a alternativa que diz o seguinte, olha, os dois textos, tanto o texto mítico quanto o texto filosófico, visa explicar a ordem da realidade. É uma semelhança. Mas se a pergunta for, assinale a alternativa que melhor explica a diferença entre os dois saberes. Aí você vai ter que achar a alternativa que vai dizer, olha, enquanto um é uma narrativa mítico-simbólica, o outro texto é uma explicação racional. Percebeu, Bruno? Sim. É assim que a coisa funciona. Vocês vão ver isso, eu vou passar